Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, o capítulo de número 14. Glória a Deus. Marcos 14, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Marcos capítulo de número 14, vamos ler o versículo 3 ao versículo de número 9. Glória a Jesus, glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro, de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes se indignaram e diziam uns aos outros: para que se fez este desperdício de bálsamo? Este perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a aborreceis? Ela praticou uma boa obra para comigo. Sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. E você diz amém. Amém. Senta, gente querida. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pela água gelada, mas se eu sair rouco, o irmão vai se ver, tá bom? Não faça isso com o pregador, nunca. Queridos, é uma alegria poder estar com vocês. Eu quero pregar hoje diferente, eu quero ir conversar com vocês, eu quero contar algumas experiências que Deus tem nos dado. Sou aqui da mesma terrinha de Jundiaí também. Eu quase hoje nunca prego em Jundiaí, sempre pregando em algumas cidades que Deus tem nos levado, estados e até mesmo fora da nação brasileira. Mas na minha terra hoje é muito difícil às vezes eu estar pregando. Mas é muito bom nós estarmos aqui reunidos, e falar sobre adoração é sempre algo muito oportuno, muito bom, muito importante. Nós relembrarmos dessa nossa tarefa contínua diante de Deus. E é interessante a gente parar para voltar ao entendimento do que realmente vem a ser igreja. O que é ser igreja? Vocês sabem que Jesus, naquela conversa que ele teve lá em João capítulo 4, você se lembra dessa história com a mulher samaritana? Aquela mulher que estava confusa do verdadeiro local de adoração, e os judeus que tinham o templo diziam: não, é aqui em Jerusalém, e ela dizia: não, nós adoramos no Monte Gerizim. E Jesus vem e vai quebrar o sistema judaico de adoração. Quando Jesus olha para aquela mulher, diz: olha, a hora vem. A hora não tinha vindo ainda, presta atenção. Jesus disse: a hora vem. Aí dá a impressão que Jesus muda de ideia, diz: quer saber uma coisa? Agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus diz isso, ele quebra, repito mais uma vez, ele quebra o sistema judaico de adoração. Jesus está deixando uma coisa bem clara, olhe para cá por favor. Jesus está dizendo que agora o templo não é mais um espaço geográfico, o templo não é mais um lugar, o templo é uma pessoa. Diga comigo: eu sou o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, o santuário de Deus, o veículo de Deus, a morada de Deus da terra. Amém, queridos? Quando a gente quebra esse paradigma, isso aqui, com todo respeito às construções, com todo respeito, mas elas podem ser desabadas, como já aconteceram inúmeras vezes. Na verdade, nós temos um lugar para nós adorarmos a Deus, porque a igreja cresceu, se organizou, para nós não morrermos de frio, de calor, porque nós precisamos dessa organização. Mas temos que ter em mente que nós somos esse santuário de adoração ao Senhor nosso Deus. E Deus diz, Jesus disse, que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Então, porque existem os falsos, existem os pseudos,
Existem os não autênticos que adoram, ou que fingem, ou que mascaram, porque não é em espírito e também não é em verdade, é em mentira, é com máscara, é com interesses. Então o verdadeiro adorador, ele adora a Deus de forma diferente, em espírito, em verdade, sem máscara, com um coração quebrantado e contrito. Esse Deus não rejeitará. Agora perceba, queridos, que Deus não está procurando grandes pregadores. Deus não está procurando grandes cantores que tenham a sua voz maravilhosamente bonita para encantarem com a multidão, com a plateia. Deus procura adoradores. Adoradores que Deus está procurando. Só os adoradores estão aqui esta noite, amém, queridos? Glória a Deus. Sabe que eu analisei a Bíblia e percebi de que alguns homens na Bíblia deixaram a sua marca de forma tão linda. Alguns pelo seu dom, pelo seu talento, pela forma que Deus usou eles. Outros pela sua incredulidade, outros pela sua incompetência, outros pelo seu pecado e assim sucessivamente. Por exemplo, quando nós falamos de Abraão, o que você se lembra? Você se lembra da fé de Abraão? Um homem de grande fé, que saiu sem saber para onde ia, porque tinha ouvido a voz de Deus. Quando nós falamos de Jó, o que vem à sua mente? A paciência de Jó. Aliás, o termo Jó virou um termo assim, proverbial, quando você vê o irmãozinho muito nervosinho. Você diz para ele, lembra da paciência de Jó? Passou o que passou e permaneceu firme aos pés do Senhor. Agora, quando a gente fala de Judas, o que vem à sua memória? Traidor. Quando a gente fala de Tomé, o que vem à sua memória? Incredulidade, pessoa que não acredita em milagres e coisas dessa natureza. Então nós estamos deixando um legado. Qual é o legado que você está deixando? Nós estamos deixando uma marca aqui na terra. E o que vai acontecer nesta casa, neste ato desta mulher, vai marcar para todo sempre a história e o significado do que vem a ser de fato um adorador. Quando nós falamos de adoração, nós lembramos de Maria. Se você ler os textos paralelos aos evangelhos e unir, se entrelaçar nessa história tão linda, você vai ver algumas aplicações para as nossas vidas aqui sobre esse lugar. Jesus Cristo estava findando o seu ministério e alguns homens estavam tramando a sua morte. Diz os versículos que antecedem que os homens estavam procurando de que forma matariam ele, e de que forma prenderiam e o matariam. E é interessante que os homens disseram o seguinte, o versículo que antecede: vamos matar eles não durante a festa, porque nas festas que haviam em Israel, nas três principais festas, a festa dos tabernáculos, do Pentecoste e da Páscoa, Jerusalém borbulhava de pessoas, era muita gente. E eles sabiam que muitas pessoas queriam estar com Jesus. Se eles prendessem Jesus nesta época, teriam problemas. Então eles disseram, vamos prendê-lo, mas não durante a festa. Os homens disseram isso. Os homens projetaram isso, mas Deus havia dito diferente. Porque Jesus morreria na festa. Porque Jesus, Paulo chamaria ele mais para frente de o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Tudo que Satanás tentou projetar contra mim e a sua vida, como um cronograma de morte e de destruição, cai por terra, é lançado abaixo. Glória a Deus, porque na sua vida, no seu ministério, no seu sonho, na sua chamada, é Deus quem vai dar as últimas palavras. É por isso que Jesus é retratado no livro de Apocalipse como sendo o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, ou seja, o princípio e também o fim. Jesus é o que começa, é o que termina, é o que inicia e o que conclui. Jesus não deixa nada inacabado. Aquele que começou a boa obra da sua vida vai ser o mesmo que vai aperfeiçoá-la. Glória a Jesus. Aí aonde o adversário estiver colocando um ponto final, dizer, a tua história acaba aqui. Quem é o alfa? Jesus. Quem é o ômega? A última letra do alfabeto grego é Jesus. Jesus vai colocar uma vírgula e vai dizer, a tua história continua, a tua história continua, a tua história continua, a tua história vai continuar. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus.
Agora perceba, Jesus retira e vai para a casa de um amigo. Jesus sai da muvuca, do borbulho que estava em Jerusalém. Os homens só queriam tramar a sua morte. E ele vai para a casa de um amigo. Na casa de Simão leproso, diz o texto que é Simão leproso. Embora eu creio, escute isso aqui, que Simão não era mais leproso. É que virou um termo, talvez até apelido dele. Porque o leproso não poderia estar em convívio com outros, numa casa, numa refeição, jamais. Então eu creio que ele tinha sido curado, embora a Bíblia o chama de Simão leproso. E Jesus estava reclinado à mesa, como costumeiramente eles, naquelas mesas onde se reclinava, colocava o seu cotovelo, quase que deitado sobre a mesa baixa. Aí de repente Maria vai chegar, vai entrar em cena aqui agora, vai mudar a história do ambiente. Ela veio trazendo um vaso de alabastro, contendo um nardo puro. Esse nardo puro, ele se tornava precioso e raro, porque vinha das plantas do Himalaia. O alabastro já não era tão comum, era feito numa cidade egípcia chamada Alabastron. E o nardo puro era caro e era raro. E esse presente aqui, talvez tenha sido o presente mais caro que Jesus recebeu no seu ministério. Essa mulher iria agora, com convicção, no amor extravagante, que não poderia ser explicado, derramar todo esse nardo aos pés do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Posso dizer uma coisa esta noite? Muitos de nós queremos ver Deus fazer das nossas vidas o que você nunca viu acontecer na vida de muitos irmãos, é verdade? Quantos querem ver Deus fazer na sua vida algo que você nunca viu? Quantos querem? Eu quero, quem quer? Amém, queridos? Todos nós desejamos, mas nem todos estão dispostos a quebrar o vaso, a se render sem reservas diante de Jesus. Eis aí a questão. Nós não fomos chamados para ser mais um em meio à multidão. Nós não fomos chamados para ser mais um evangélico. Porque vamos ser sinceros, o termo evangélico hoje, a nação brasileira só está deixando de ser uma nação católica para ser uma nação evangélica. Porque nós não estamos vendo o impacto que essa geração tinha que ter sobre a sociedade. Porque o evangelho de verdade não está sendo anunciado. E há duas igrejas hoje crescentes. Uma de uma forma muito grande, a outra pequena. A igreja da multidão e a igreja dos discípulos. Há duas igrejas, a igreja da multidão e a igreja dos discípulos. Quer ver só uma coisa? Um dia Jesus chamou os seus discípulos e disse: viu, o que os homens estão dizendo que eu sou? Faça aí um IBGE, traga para mim um relatório aí. O que os homens estão dizendo que eu sou? Eu quero saber, Jesus disse. E eles vão, perguntam: e aí, quem que você acha que é Jesus? Olha, eu acho que ele é, sei lá, se assemelha com Jeremias, assim. E você, o que você acha? Eu acho que ele, não sei, ele é mais um dos profetas grandes aí que se levantou, né? E você, o que você acha? Eu acho que ele é, sei lá, um João Batista aí que ressuscitou. O que você acha? Não sei, eu acho, sei lá, Elias, ele parece muito com Elias. Sabe, irmãos, pare e pense comigo. Os homens seguiam a Jesus, a multidão andava atrás de Jesus e não sabia quem era Jesus. Jeremias deve ter se alegrado. Eu penso, escute isso aqui é uma revelação que eu ouvi de um pregador e vou contar. Que Jeremias, no ministério dele, ele foi rejeitado, foi desacreditado, foi chamado de falso profeta, porque as profecias de Jeremias eram futuras, e ninguém acreditava nele, porque não aconteciam, mas iriam acontecer. E ele foi chamado de falso profeta. Ele morreu não entendendo isso, não vendo do cumprimento das profecias dele, sendo chamado de falso profeta. Mas quando os homens viram Jesus caminhando sobre a terra, confundiram Jesus com Jeremias. Aí quem sabe Jesus vai lá no céu, dá uma piscadinha para Jeremias e diz: e aí, Jeremias, está entendendo? Os homens me confundiram com você. É lindo, é maravilhoso. Agora, essa multidão não conhecia quem era Jesus. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedrão, e aí, Pedro, quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Todo mundo admira Pedro aqui, né? Todo mundo chega para Pedro e diz: que maravilha, olha que
Pedro acertou. Não. Ele errou? Não, ele disse algo certo, mas Pedro, irmãos, eu vou dizer uma coisa que você não sabia. Todos já tinham confessado que Jesus era Cristo, só Pedro que não. Os discípulos já tinham confessado, só Pedro que não. Aí Jesus olha para ele: ei Pedro, se não fosse meu pai te revelar, você não ia saber nunca. Precisou meu pai te revelar quem eu sou, Pedro, para você. Então isso é maravilhoso. Aí o que nós entendemos? Há uma igreja da multidão que segue Jesus, que abarrotam as igrejas, mas que muitas das vezes não sabem quem é Jesus. É simples. A multidão segue a Jesus por um interesse pessoal. Os discípulos seguem a Jesus por um chamado divino, por uma vocação divina, por uma experiência de renúncia, de amor por Deus acima de todas as coisas. Já que você entendeu isso, que é muito simples, essa mulher entra em cena e ela faz algo raro e caro. Posso ser sincero, não deu o que sobra para Deus. Quantas das vezes a gente dá o que sobra para Deus, é verdade? 24 horas do dia, quantas horas do celular, quantas horas do Zap, Facebook. Tem jovem que fala: estenda a mão aí. Ele estender a mão tá assim, ó. O que está acontecendo? Eu preciso ver meu Facebook. Eu saí hoje, parti o culto, fiz uma selfie, eu quero ver se eu estou bombando. Então assim, veja quanto tempo você passa, quantas horas do dia. Às vezes nós damos a migalha e você não é capaz, às vezes, de dobrar o joelho, passar 15 minutos, que 15 minutos é muito pouco. Eu estou falando que você não é capaz de 15 minutos falar com Deus. E os anos estão indo, estão passando, e Deus poderia estar fazendo algo muito maior na sua vida, entregando algo muito mais profundo. Muitas coisas poderiam estar acontecendo e não estão. E as ofertas então, tem alguns diáconos nas nossas igrejas que sofrem problema de coluna, sabia disso? O diácono andando curvado assim, porque as ofertas vêm pesadas, irmão. Aí ele pega as notas de 50, jamais. Nunca deu uma nota de 50 na salva. Que isso? Nota de 50 é muita coisa. Aí para o seu namorado você compra um celular de 200, 300, 500, 1000 e não mede esforços. Você sai daqui, vai para o McDonald's, compra aquele lanche gostoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu amo McDonald's. Sai daqui, você diz: me vê um Big Taste. Batata é grande, não, eu quero a maior ainda. Você não mede esforços. Agora, chega na hora da oferta, você tira, olha, não, 50 não, 20 não. Aí as moedinhas você pega, peraí, R$1 é muito, 50 é muito. Junta umas 3 de 5, algumas 5 de 1, para pensar que você está dando uma ofertona. Ele levanta a mão assim, chacoalha ainda, sininho ainda, e joga na salva. Mas para pensar como às vezes nós damos o resto para Deus. E tem coisas que Deus vai falar ao seu coração para você fazer, que ninguém vai entender. Existem amores, existem paixão de Deus em nós, que o próprio Espírito Santo gera, que ninguém vai entender essa fome por Deus, esse desejo. Já pensou se Maria chegasse para alguém e disse: olha, eu estou pensando pegar esse vaso de alabastro que eu juntei muito dinheiro nele, ele é valioso, eu estou pensando em despejar em Jesus, o que tu acha? Alguém ia falar: você está doida, mulher, você pirou. E não espere que as pessoas todas vão entender os sonhos seus, não espere que todos entendam a paixão que é do teu coração. Agora, não espere que os outros achem daquilo que você vai fazer, se aquilo que você vai fazer é para a glória de Deus. Vá lá e faça, enquanto é tempo. Você vai entender, enquanto é tempo, você vai entender o que eu estou falando, enquanto é tempo. E ela fez algo raro, caro e raro, e ela receberia algo raro também de Jesus. Glória a Deus. E ela quebra o vaso, não na cabeça de Jesus, tá? O vaso era gordinho assim, ó, gordinho, e afinava, tinha um gargalo. Aí ela vai, quebra, ela vai para despejar, e ela despeja. Dá a entender para os outros evangelhos que o óleo começa a cair desde a cabeça de Jesus e vai até os pés. Dá a entender isso. E aquele óleo vai perfumando todo o ambiente. Aí os discípulos ficam doidos, começam a bramar contra ela. Diz: que mulher doida, que desnecessário,
Que desperdício, que bobeira, que negócio tolo é esse? Já imaginou discípulos falando isso? De uma mulher quebrantada aos pés de Jesus? É aí que muitos param. É aí que muitos crentes imaturos, frouxos, medrosos, se acovardam. Deus quer uma geração corajosa, ousada. Deus não conta com gente almofadinha. Deus conta com homens e mulheres de fibra. Ah, estão falando de mim. E daí? Mas você não viu o que falaram de mim? E daí que falaram de você? As pessoas falam o que elas quiserem falar. Elas pagam a sua conta. Essas pessoas que falam com você, oram por você. Não. E detalhe, hein? Ela estava aos pés de Jesus. E quem falou, quem reclamou? Discípulos. Os próprios discípulos não entenderam. Meu Deus, não era para ser assim, mas é assim. Às vezes os que estão do nosso próprio lado não vão entender. Não vão entender aquilo que com sinceridade você está fazendo aos pés de Jesus. Tem coisas que ninguém vai entender. Quando eu larguei tudo para ser um pregador, eu sabia que ia falar de mim. Eu sabia que alguém vai falar: é aventureiro, é vagabundo, não quer trabalhar. Eu sabia de tudo isso. E daí? 2009 fiz isso. Loucura, minha esposa aceitou a loucura. Mas eu tinha ouvido a voz de Deus. Deus disse que cuidaria, que falaria, que faria acontecer. Familiares não entenderam. Gente olhou de olho e não estou entendendo. Falaram, criticaram. E eu fiquei aos pés de Jesus. Não me levantei, não retruquei, não usei de vingança. Agi com amor. Com amor. E os anos se passaram. Estou com 35 anos de idade. Os cabelinhos brancos são cobertos pelo meu poderoso gel cola. E qual era o seu sonho? Ser um pregador do Evangelho. Viajar, pregar o Evangelho. Ter um ministério de curas e de milagres. Não tem uma semana que eu não vejo Jesus curar vários enfermos. Não tem uma semana, eu estou dizendo. Ontem mesmo estava no culto que pregamos em Jundiaí, na Vinho Novo. A última vez que pregamos, pessoas foram, uma mulher sumiu o caroço na hora lá. Jesus fez uma obra linda. Aí ontem uma mulher veio, trouxe a filhinha dela desse tamanhozinho assim, disse: minha filha sofria crises e mais crises de asma. Depois da oração por milagres, ela nunca mais teve nenhuma crise. O médico já constatou, ela está curada para a honra e a glória do nome de Jesus. Agora vai ter um preço isso, é a renúncia. O fato de você quebrar o vaso, ter coragem de quebrar o vaso. Ela quebrou o vaso, repita comigo: quebrou o vaso. Não, mais forte: quebrou o vaso. Você vai ter que ter coragem de quebrar o vaso. Não, calma, gente, não é para você falar agora não. Cuidado não olhar o vaso da igreja, o irmão querer quebrar o vaso da igreja. Não é para quebrar o vaso da igreja. Eu estou falando para você, hoje você vai se quebrar na presença de Deus. Quanto tempo faz que a palavra de Deus não quebranta o seu coração? Quanto tempo faz que você não derrama lágrimas, como disse aqui a missionária aqui na presença de Deus? Quanto tempo faz que a palavra não quebranta a sua alma e o seu coração? Porque se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, irmãos, pode estar certo que não é o seu terno, não é a sua calça, não é o seu sapatinho. Olha o meu sapato que bonitinho. Eu acho, é o sapato do Bozo, mas eu acho ele muito legal. É uma benção. O que chama a atenção de Deus não é a sua saia de crepe. Aí eu comprei uma saia de crepe, vou desfilar na igreja, você vai ver, eu vou arrebentar hoje. Não, porque tem crente que gosta dessa vaidade, gosta. Então assim, nada disso chama a atenção de Deus. O salmista diz o que chama a atenção de Deus. Sabe o que é? Um coração quebrantado e contrito Deus não rejeitará. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Toca nesse irmão só para distrair um pouquinho. Diz para ele: te quebranta, irmãzinha ou irmãozinho, te quebra. Glória a Deus.
Cuidado para não ficar na cara. Não vai falar, te quebra, né? Te quebra. Se você não se quebrar, eu te quebro. Cuidado, irmãos. Agora, imagine os discípulos falando, que bobeira, que desperdício. Sabia que Judas pegou uma calculadora, sabia disso? Judas pegou a calculadora, sabia não? Não, é conjectura minha. Judas pegou a calculadora, cada gota que caiu ele, 1 denário, 2 denários, 3 denários, 4 denários, 5 denários. E ele chegou a uma conclusão, olha aqui, ó, 300 denários. 300 denários. Pregador, o que é denário? Me explica, eu vou te explicar. Denário ou um dinheiro na Bíblia corresponde a um dia de trabalho. Então, a pessoa trabalhou um dia, recebe 1 denário. Irmãos, se Judas somou, e se a soma de Judas está certa, essa mulher iria derramar 300 denários, ou seja, quase 1 ano de trabalho aos pés de Jesus. Sentiu vergonha agora de você? Que às vezes não consegue tirar R$2 e colocar numa salva? Sabe o que é isso? É a pessoa que está solta. Ela não tem a vida dela por preciosa. Nada desse mundo prende mais ela está livre. É assim que eu e você devemos estar para Deus nos usar. As coisas do mundo não podem mais chamar a tua atenção de uma forma que lhe prenda, que você se agarre às coisas desse mundo. Não estou dizendo que você não possa ter projeto de vida, sonhar, ir à luta, batalhar, se aprimorar, crescer, ter certa ambição por crescimento. Não é isso. Não estou dizendo que isso seja errado. Só estou falando, não se prenda a isso. Não deixe isso virar uma fixação no seu olhar. Não deixe isso ser a meta crucial da sua vida. Não. Essa mulher estava livre, leve e solta. 300 denários. Agora, o mais curioso isso aqui. Cadê relógio aqui, gente? Cadê relógio? Essa igreja não tem relógio? Ai, que maravilha. Segura. Agora vocês vão ver. Brincadeira, gente. Agora, 300 denários, certo? Judas somou. Aí imagine só, irmãos. Elisó diz, que desperdício, que desperdício. Aí eles disseram o seguinte, poderia ter dado aos pobres isso. Judas falou. Não, olha aqui comigo, não dá impressão que Judas tem, só impressão, tá? Presta atenção. Não dá impressão que Judas tinha razão? Olhando assim pela ótica humana, poxa, 300 denários, dá para abençoar muitos pobres, né? Dá para matar a fome de muita gente, é verdade? Dá a impressão que ele tinha razão. Agora, Judas não disse isso, era só impressão, viu? Por causa do cuidado dos pobres que ele tinha. Diz João capítulo 12, referindo-se a esse mesmo texto, que ele disse isso porque ele era ladrão. E Judas tinha a bolsa. Você sabia que dos 12 discípulos, a psicologia traçou o perfil dos 12 discípulos? Sabe quem era o mais inteligente? Era Judas. Quem quer ser Judas aqui? Levanta a mão. Ninguém quer, né? Mas Judas era um discípulo inteligente. Ele era o assessor contábil. Ele tinha bolsa. Ele administrava. Sabia disso? Quem mantinha o ministério de Jesus? Você sabe quem mantinha? Ou você pensa que Jesus falava, produzam-se dinheiro agora, e operava mágicas assim? Não. Lucas capítulo 8 diz, algumas mulheres com as suas fazendas, mulheres ricas, empresárias, bancavam o ministério de Jesus. E Jesus distribuía dinheiro aos pobres também. E essa bolsa ficava com Judas. O que Judas queria? Que Maria pegasse e ofertasse para ele. Para uma parte, ó, ele encheu o bolso dele. Porque Judas já estava muito afastado dos propósitos de Deus. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Sabe o que eu aprendo aqui? Às vezes, a crítica justa não passa de uma inveja carnal. Às vezes tem pessoa que queria ter coragem para fazer o que o outro fez, e o outro está recebendo o que ela não está recebendo, ela começa a criticar. Ela não faz, mas critica quem faz. Ela não ora, mas critica quem está orando. Não age em nada, mas critica quem está fazendo. Agora, se você é o que não está criticando, é o que está fazendo, continue aos pés de Jesus.
não pare, porque aquela mulher, os discípulos começaram a bramar contra ela, mas ela continuou aos pés de Jesus. Ela não parou, ela ficou, ela perseverou, ela permaneceu. Glória a Deus! Se você se levantar para defender essa causa com as suas mãos próprias, você vai estragar tudo. Quantas coisas que eu ouvi e continuei aos pés de Jesus. Falei: Jesus, eu não fiz isso, isso não é verdade. Mas eu fiquei aos pés de Jesus. Eu já vi, querido, Jesus se levantar para defender causas impossíveis. Eu já vi Deus tirar a vida de pessoas. Eu já vi. Vou falar baixinho porque é forte. Eu já vi de alguém tentar bloquear algo de um homem, de uma mulher que está aos pés de Jesus com sinceridade. Cuidado, não toque, fique aos pés de Jesus. Assim como Jesus se levantou para defender Maria, Jesus se levantará e pleiteará a tua causa. Oh, glória a Jesus! Aleluia! Glória a Jesus. Ela fez o que ela pôde, então faça o que você pode fazer. Vamos ser sinceros, será que eu e você não podemos ser um pouquinho melhores, não? Em nome de Jesus. Levar Deus a sério, a família a sério, o compromisso a sério, a igreja a sério, a oração a sério, a vida cristã a sério. Amém, queridos? Agora, aqui eu tenho uma palavra revelação para vocês, esse texto aqui, ó. Escute isso aqui. Se você tiver coragem de quebrar o vaso, escute isso. Se você tiver coragem de quebrar o vaso e derramar os pés de Jesus, podem reclamar, podem murmurar, podem não entender, mas uma vez que você quebrou o vaso, eu quero ver quem vai tirar o cheiro do perfume do ambiente. Glória a Deus. Eu quero ver quem vai tirar o cheiro da casa. Glória a Deus. Aleluia. Levante as suas mãos e perfume esta casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você faz, vou encerrar aqui agora. Fiquei preocupado com o horário. Culpa dessa moça. Quando você faz o que você pode, Deus fará por você o que você não pode fazer.